Dividendo no bolso é aquilo que nos motiva a cada dia a continuar aqui na Bolsa de Valores. Pelo menos é isso que eu penso e é isso que eu sinto. E pergunto para você se você também gosta de receber dividendos. E por que eu comecei o vídeo falando sobre isso? No dia de hoje vou mostrar para vocês alguns balanços, né, entradas e saídas aqui da minha carteira que incluem o recebimento de dividendos, tá? No dia de ontem, dia 13 do 8, e no dia de hoje, dia 14 do 8, foram dias de pagamento de alguns proventos de fundos imobiliários e de algumas ações também. E aí eu aproveitei e peguei todo esse dinheiro que eu recebi, que já faz parte da minha renda passiva, né, que está gerando ali, né, em pequenos e pequenos valores, reinvesti todos eles em fundos imobiliários. Também fiz algumas movimentações na carteira, mas essas movimentações, vendas de ativos, depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, vou tratar no vídeo de amanhã. Bom, no vídeo de hoje é especificamente uma atualização da carteira, onde eu faço o reinvestimento dos meus dividendos em um ativo muito interessante, que é aquele muito querido por todos aqui, né? O MXRF11. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vou mostrar a atualização da minha carteira. Estou quase chegando em 50 mil investido na renda variável, que somado com a renda fixa chega num total de 69.800, quase 70 mil, e eu estou muito feliz com isso. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência e também os meus ativos e a minha carteira, obviamente. Sejam todos bem-vindos aqui no Dividendo no Bolso. Eu sou Silvio Paulo e vou mostrar a minha carteira para vocês. Lembrando, antes de mostrar aqui agora na minha carteira, esse vídeo não é uma recomendação de compra, tá bom? Estou aqui apenas mostrando de forma educativa para vocês aprenderem um pouquinho como é, na prática, investir. E não apontando algum ativo, apontando algum fundo imobiliário para vocês comprarem. O estudo de cada um vai da pessoa, tá bom? Entenda os riscos para depois você adentrar nesse mundo dos investimentos, beleza? Então, aqui na minha carteira, você pode acompanhar junto comigo. Temos o meu patrimônio, como eu disse para vocês, quase chegando nos 70k. A carteira finalmente voltou a ficar positiva, isso é muito bom, tá? R$ 718 positivo. E também temos recebimento dos proventos, olha lá. No dia de hoje, chegamos a R$ 1.410 de dividendos recebidos desde quando eu comecei a investir. Se você olhar aqui no gráfico, desde janeiro que eu entrei na renda variável. Antes aqui era apenas o dinheiro da renda fixa que eu colocava nas caixinhas, pouco rendimento, e depois começou a crescer e chegou no patamar que está hoje. Então, muito interessante. Aqui o tempo é nosso principal aliado, né? Juntamente com os aportes constantes, perseverança e confiança, né? Juntando tudo isso, a gente tem a esperança de um dia chegar lá na frente e conseguir se aposentar, pelo menos é o que eu penso. Não sei se você pensa o mesmo, mas com certeza deve ter aí, né, alguma ideia parecida. Então, aqui, olhando na carteira, temos aqui, de novo, a atualização, né, 27 mil, que corresponde a quase 40% em ações. Renda fixa está paradinha ali faz tempo, como eu disse para vocês em outros vídeos já. E temos também os fundos imobiliários, 21.500, compõem ali 30% da carteira. Ainda não está no essencial, que eu impus aqui para minha carteira, eu queria colocar, e ainda quero, né? Vou fazer isso. 50% em ações, 40% em fundos imobiliários e 10% na renda fixa. Percebo que o desbalanceamento está na renda fixa, então por isso eu não aporto mais aqui e estou colocando todo o dinheiro de aporte em ações e fundos imobiliários. E por que eu faço isso? A minha estratégia de dividendos. Então, o próprio nome do canal aqui já induz a isso, né? Dividendo no bolso é aquilo que vai me fazer aposentar um dia. Colocando empresas que vão pagar dividendos, não mensalmente, mas que ao longo do ano me paguem ali algumas vezes ao ano, e também os fundos imobiliários. Então, minha estratégia é focada em boas ações e fundos imobiliários que pagam dividendos regularmente e que são de setores perenes, tá? Três setores, três pontinhos importantes para começar a investir aqui, tá? E os setores perenes a gente já conhece, né? Os bancos, eletricidade, saneamento, seguros e
Temos um último aqui, né, que é telecomunicações, que eu particularmente não invisto, e eu substituí pelas commodities, que é aquela parte da carteira que tem um risco maior, mas também focada em dividendos, né? Ela varia bastante, mas paga bons dividendos. E um exemplo disso é a Vale, que entrou recentemente com mais força aqui na carteira, chegando aqui na quarta posição, né, das minhas ações, como você pode notar aqui. E eu fiz aportes da Vale essa semana porque temos dividendos em aberto, né? Inclusive, se a gente olhar aqui na Vale, só aproveitando que eu falei disso, né? O dividendo da Vale, a gente garante até o dia de 12. Dia 12. Deixa eu voltar aqui, o dia 12, que foi na terça-feira. Então, até a terça-feira, né? No caso, na segunda que eu fiz o aporte, eu comprei Vale e mostrei para vocês aqui no canal, né? Para poder garantir os dividendos de 1,89 no dia 3 de setembro. Então, garanti ali para 54 cotas esse dividendo, tá bom? E, claro, né, essa é a estratégia, buscar os dividendos. E como vocês sabem, ou podem não saber, eu vou falar para vocês, os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente. Todos esses fundos aqui, tá, gente? Eu tenho 9 e fiz a venda de 2, depois eu vou mostrar, mas vou falar mais a fundo só no vídeo de amanhã. Eles pagam mensalmente, tá? Esses 9 fundos imobiliários pagam todos os meses. Cerca de 1%, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, você pode ver nos dividendos aqui, né? 1% ao mês, que é uma rentabilidade muito boa, que no longo prazo faz uma grande diferença, tá bom? Vai compondo ali a nossa carteira e aumentando os nossos aportes, tá bom? Beleza, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um ativo específico foi o que eu fiz ao aporte, né? Já falei para vocês, que é o MXRF e o GGRC. Foram dois fundos imobiliários que eu utilizei apenas o dinheiro dos dividendos para poder investir. Inclusive, vou mostrar os dividendos depois que eu mostrar aqui os aportes para vocês, tá? Aqui foram aquelas vendas que eu falei para vocês, né? VISC e RBVA saíram da carteira, né? São fundos imobiliários que eu tinha mais de R$ 2.600 aqui nessas duas posições. Eu fiz a venda para enxugar um pouquinho os meus fundos imobiliários. Comprei com esse dinheiro KNCR para não deixar os fundos imobiliários sofrerem tantos. Comprei 8 cotas dele, perdão. Comprei BB Seguridade também para garantir o dividendo e comprei Vale, como eu disse para vocês, lá na segunda, né? Dia 12, ó lá, terça-feira. Comprei 18 aqui para poder garantir aquelas cotas, os dividendos das cotas, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma troca. Troquei dois fundos imobiliários por duas ações e mais um fundo imobiliário em menor quantidade. E por que que eu fiz isso, né? Amanhã eu vou comentar mais para vocês. Mas basicamente para diminuir a quantidade de fundos imobiliários. VISC é um fundo de shopping e eu já tenho o XPML, que é um bom fundo também. Então, para não ficar dividido ali, né, qual que eu vou aportar, ele estava com um pequeno lucro, então eu consegui tirar um pouquinho de lucro nessa venda. Resolvi vender o VISC, tá? E fiquei com o que eu acho melhor, que eu analisei ali, XPML para mim estava melhor que o VISC, estava pagando mais, tem ativos mais interessantes, né, no seu portfólio. Eu gostei e falei, para diminuir, vou tirar um shopping. Tirei o VISC. Então, vendi, ó, R$ 1.600, tá? E também o RBVA. O RBVA tem um outro ponto. Ele é um fundo que tem algumas agências bancárias, tá? E a gente sabe que a agência bancária está cada vez menos, né, sendo menos requisitada, né? Agora está tudo muito digital, então acaba que essas agências bancárias têm um risco ali de deixarem, né, os imóveis e gerar uma vacância maior. Aí eu falei, não quero esse tipo de preocupação a longo prazo, então eu vou me desfazer dele e alocar o dinheiro em outra parte, tá? Foi isso que eu fiz, esses foram os motivos da venda, tá bom? E vendi Klabin também, porque Klabin eu tinha comprado mais pelo preço muito barato, né, de 3,50, foi a época que eu comprei. Pouquinha coisa, R$ 200, mas eu vendi porque dividendo muito baixo, a mudança que teve, né, na política de dividendos da empresa não me agrada muito. Ela está agora investindo muito em si própria para poder crescer e aumentar ali as produções. Então eu falei, não quero isso para mim também não. Já tenho duas commodities, que é a Vale e a Petrobras, que são boas pagadoras de dividendos, então elas acabam complementando ali, né, o seu risco, né, elas equilibram esse risco, na verdade, né, com os pagamentos de dividendos, então preferi ficar somente com as duas. Enxuguei um pouquinho a carteira, tanto de fundos quanto de ações, tá bom? E o mais importante do vídeo de hoje, comprei aqui, ó, 5 cotas
do MXRF11 com dinheiro de dividendos que eu recebi no dia 13. Foram dois dividendos, depois eu vou mostrar para vocês. E no dia de hoje, 14, recebi mais dividendos, que totalizou 90 e pouquinhos reais. Então eu peguei 10 cotinhas do GGRC, que é um fundo imobiliário também de tijolo agora, que me ajuda bastante, paga bons dividendos e tem um grande portfólio, um grande fundo, e eu gosto bastante, tá bom? Então cheguei no total de 110 cotas do GGRC e 531 cotas do MXRF11. E como prometido para vocês, vou mostrar o quanto que eu vou receber já no próximo mês, apenas com as cotas do MXRF11. E a gente vem aqui, ó, na área de proventos para poder ver como está aí, né, os meus proventos. Nesse mês, olha quanto dividendo ainda tenho para receber, pessoal. E eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Nesse mês de agosto, as empresas despejam dividendos na gente, né? Isso é muito bom. Levanta o nosso caixa, levanta o nosso potencial de aporte aqui, né? Chegando a R$ 745 de uma vez só, tá, gente? Isso aqui é muito bom, tá? Para mim, excelente. Tô amando isso, tá? Muito bom. Então, quando eu receber mais, eu vou fazer mais aportes e mostro para vocês. Mas no dia de hoje, como eu disse, eu recebi esses dividendos aqui, ó. Ontem e hoje. KNCA e KNCR, os dois da Kinea que eu tenho, pagaram ontem, totalizando, olha lá, ó, 21 mais 23 deu 46, né? Foi por isso que eu comprei aqueles ativos do MXRF11. Junto com eles, tiveram as ações também. Cadê as ações que pagaram? Deixa eu achar aqui. Não está aparecendo. Mas lá no meu aplicativo da Nubank tinha. Foi VEG que pagou e teve também um ETF que eu tinha comprado uma vez, ele pagou um pouquinho, R$ 1 só. Mas eu lembro que totalizou 50 e pouquinhos, foi por isso que eu comprei 5 cotas do MXRF, certo? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês foram os ativos que eu comprei aqui, ó. HGLG, que eu comprei não, que eu recebi, né? Recebi o HGLG hoje, recebi MXRF11 hoje também, R$ 50, e agora vai aumentar para o próximo mês, né? Recebi também TRXF, R$ 18 no dia de hoje, tá? E o VISC, ó, então esses dois ativos aqui, esse ativo que eu vendi, eu ainda recebi porque a datacom dele era 31 de julho, né? Acaba que coube ainda para mim receber esses dividendos. Então foi muito bom, recebi 12,96 dele e além desses outros aqui, totalizando 90 e pouquinho. Você pode ver, ó, 12,90 com 18 já dá uns 30 e pouquinhos, mais 16 dá uns 46, mais os 50, 96 e pouquinho foi o valor que eu comprei no GGRC, né? Então, essa ideia, gente, de utilizar os dividendos para poder comprar mais cotas é aquele famoso efeito bola de neve. O que é isso, né? É eu pegar os rendimentos que vêm dos meus investimentos e reinvestir. E aí, então, eu não tiro para poder gastar com outra coisa. Eu pego esse próprio dividendo e coloco ali no bolo para poder render mais no próximo mês. Como, por exemplo, nesse mês que eu recebi R$ 50 o MXRF11, se ele ainda for pagar 10 centavos no próximo mês, eu vou receber R$ 53, porque agora estou com 531 cotas, R$ 53,10. Então é assim que vai aumentando. A cada mês os meus dividendos vão aumentando. Aqui está misturado por causa que as empresas não têm uma regularidade mensal. Mas se eu mostrar para vocês somente os FIIs, ó, olha como que cresce. E esse aqui, a receber, é das empresas, tá? Mas, ó, eu comecei recebendo pouquinho 13, 125, 138, 172, 216, 254. Então, a cada mês vai subindo um pouquinho. E nesse mês atual vai ter alguns outros que devem te totalizar quase R$ 300 no mês de agosto. Isso aqui, gente, é o efeito bola de neve. A cada mês ele aumenta um pouquinho mais, eu compro mais, ele aumenta mais, e aí a bola de neve vai se formando. Ao longo do tempo, e o tempo aqui é a nossa principal variável, ele vai crescer muito e muito mesmo. Tanto que, se chegar num certo ponto, dos 72 meses, que é o número mágico aqui, né, dos dividendos, a partir de 72 meses, é possível, se eu conseguir continuar aportando todos os meses, receber exatamente o valor que eu aporto, eu recebo de dividendos. Isso aqui é muito importante. A gente pode fazer esse cálculo utilizando uma calculadora de juros compostos, por exemplo, né?
colocando ali, sei lá, 1% ao mês, mais ou menos, que é o fundo imobiliário rende, né? Então a gente vai ganhando cada vez mais, até chegar num ponto onde esses dividendos vão ser mais significantes do que o meu próprio salário, né? Vão ser maiores do que o meu próprio salário. E aí é só alegria depois, porque eu junto com o aporte que eu tenho, mais os dividendos, só tende a crescer. E a curva exponencial, vocês sabem, né? Ela começa bem suave, depois de um certo ponto ela começa a crescer absurdamente. É aquele crescimento exponencial que a gente sempre fala, né, quando estamos dando aula de matemática. Como vocês sabem ou não sabem, eu sou professor de matemática e ensino isso para os alunos, né? Os juros compostos têm esse poder de crescimento, tá bom? E claro, o tempo vai ser muito importante. Então, continua aportando todos os meses, reinvestindo os dividendos e mantendo a constância, tá bom? É importante demais isso para a gente poder continuar crescendo e alcançar os nossos sonhos, beleza? Então, esses aqui são os balanços da minha carteira, tá? Tanto com os proventos quanto com o resumo. Então, até hoje, já fazem só 6 meses que eu estou recebendo proventos. Já estou com uma média de 117 por mês. Olha que interessante, hein? Isso é muito bom. A meta é chegar cada vez maior, né? Não tem uma meta fixa ainda, mas quanto maior for, né, melhor. Então a gente vai devagarzinho compondo essa carteira aqui, tá bom? Então, finalizo o vídeo de hoje mostrando para vocês mais uma vez aqui os meus ativos. Se você quiser dar uma olhadinha, olhar para poder dar uma estudada, né? Como eu disse para vocês, ó, temos bastante, eu tenho bastante bancos, né? Banco do Brasil, eu tenho Itaúsa, que é uma holding que grande parte é do Itaú, Banco BMG, Banco ABC, são 4 bancos que eu tenho, tá? Seguradora, eu tenho duas, BBSE e Caixa Seguridade, duas commodities, Vale e Petrobras, e o setor de energia, CEMIG, Isenergia e Taesa. Esses são os meus ativos das ações brasileiras, né? E os fundos imobiliários agora são só 9, como eu vim de 2. Temos aqui MXRF, que é a minha maior posição, GARI 11, que é a segunda, KNCR, que é um que eu gosto bastante, vou trazer vídeo para vocês também, tá? Ele é de base 100, é um fundo de papel também muito, muito bom, que paga bons dividendos, tá? HGLG é um fundo de logística, quarta posição, TRXF, que é híbrido, VGHF também de papel, tá? KNCA, que é um fiagro, e o único fiagro que eu tenho, tá? Shoppings XPML, como eu disse para vocês lá no início, e o GGRC, que é uma mistura de logística, indústria e galpões, é um fundo de renda urbana, beleza? Então, esses aqui são os meus ativos, fora a renda fixa aqui, que tem vários investimentos que eu fiz lá no Nubank e três LCAs que eu tenho no banco original lá no PicPay, né? Que eu consegui investir esse LCA rendendo ali 13% ao ano, né? Isento de imposto de renda, ajuda bastante a segurar a carteira no positivo. Olha para você ver, 9% de variação, rentabilidade de 20%. Os FIIs, variação de 3%, rentabilidade de 9%, e as ações sofrendo um pouquinho, né? Variação negativa, principalmente por causa do Banco do Brasil, que inclusive vai soltar resultado hoje, tá? E aí a gente espera ali, né? Ansiosamente, eu acho que vai cair mais, porque o resultado não vai ser bom. E aí eu vou preparar para comprar, né? Porque se cair mais, o preço fica mais atrativo ainda. Porém, a rentabilidade está boa, porque, como eu disse para vocês, temos os pagamentos de dividendos, né? E aí, a Itaúsa me ajudando bastante aqui com a valorização que teve ultimamente e deixando a gente cada vez mais com a carteira rentável, né? O Banco ABC também 14% e assim por diante, beleza? Então, assim eu fecho o vídeo de hoje. Te convido a se inscrever, caso você seja novo por aqui. Acompanhe a minha carteira, acompanhe aqui os vídeos que eu vou trazer para vocês. Pretendo trazer vídeos de tutorial, né, como investir, aonde investir, trazer um pouquinho sobre o investidor 10 também, o pessoal está pedindo para mim. E eu vou tentar, no máximo possível, extrair o máximo de conhecimento da minha cabeça para poder passar para vocês, para que vocês possam um dia também conseguir atingir a liberdade financeira, tá bom? Então não deixe de se inscrever. Grupo de membros, acabei de criar, vou colocar vídeos exclusivos para vocês lá também. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta da minha forma de ensinar, quer ter vídeos exclusivos, inclusive um curso que eu vou lançar somente para os membros, clique no botão Seja Membro para você entrar no nosso grupo, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, sucesso em seus investimentos. Até a próxima.